Oi, preciosa! Hoje o assunto é sério. A gente vai falar sobre abuso infantil. É uma coisa que eu sempre tive vontade de falar com vocês, porque eu já dei a entender em um vídeo passado, logo depois que a Jade nasceu, uma coisinha assim, mas eu nunca falei abertamente sobre isso. Não tem como falar sobre isso assim de um jeito fácil. É uma coisa, um assunto tão triste, sabe, de falar, tão difícil. E eu sei que é difícil pra muita gente. E eu acho, honestamente falando, que tem muita gente que me acompanha aqui no canal que já sofreu algum tipo de abuso, tanto adulta já, ou principalmente nesse tema, né, infantil, quando era criança. Ai, Jade. E que eu imagino que não tem coragem de falar, nunca teve coragem de falar, porque eu sei exatamente como você se sente, porque já aconteceu comigo. E eu me senti muito mal, ainda mais porque eu era só uma criança. Preciosa, eu sempre falei pra vocês, né, que a minha mãe criou eu e os meus 3 irmãos sozinha, né? Ela sempre foi mãe solteira. E ela teve relacionamentos. E um desses abusos, aliás, 2 desses abusos foram com namorados da minha mãe, entendeu? Tipo, pessoas que ela tava se relacionando. E o meu primeiro abuso, que eu lembro até hoje, foi com um pedreiro que a minha mãe contratou pra fazer a casa que ela mora hoje. Ele era da igreja, ele era acima de qualquer suspeita, várias pessoas recomendaram o trabalho dele como pedreiro, então ele era uma pessoa de confiança. E eu lembro que naquela época eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos de idade, e no meio daquela obra tinha barro e tudo mais, e eu adorava ficar brincando de fazer comidinha. Então eu pegava as panelinhas e ficava fazendo comidinha. E teve um dia que eu tava de costas, né, pra ele, e ele chegou, esse velho ceboso, chegou por trás de mim, encostou a pança dele, sabe esses velhos que tem aquelas barriga que parece de grávida de tipo 20 meses, aquela barriga dura, redonda. Eu lembro até hoje que ele encostou nas minhas costas a barriga dele e passou a mão aqui, por aqui, sabe? Colocou a mão por aqui, por mim, e mexeu no meu seios, né? No meus seios que, tipo, não existiam, né? Porque eu era a idade que eu tinha, né? Eu fui ter peito lá pros meus 18 anos, preciosa. Até hoje eu quase não tenho. Então, assim, ele passou a mão e ele ficava, sabe? E era de dia, era na luz do dia. Minha mãe saía pra trabalhar e ele fazia levantava a casa da minha mãe junto com os meus tios, 2 tios meus. E no dia tinha só um tio meu. E quando ele escutou esse tio se aproximando, ele meio que se assustou e saiu, sabe? E foi assim, eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei paralisada, eu sabia que aquilo não era certo, porque se fosse também ele não teria se assustado. Mas ao mesmo tempo, gente, a minha rua é muito movimentada. E aí esses barulhos assim, ó, vai acontecer. Mas eu lembro que eu me senti paralisada, travada. Sabia que aquilo não estava certo, que tinha alguma coisa de errado, porque eu não permiti, me incomodou, ele estava ultrapassando os limites do meu próprio corpo, né, do meu corpo. E eu sabia que aquilo não estava certo. E eu não sabia como agir. Tanto que eu nunca falei isso, e essa é a primeira vez que eu falo. Eu tenho certeza absoluta, preciosa, que se eu falasse naquela época pro meu tio, pra esse tio que tava lá fazendo a obra junto, ele tinha acabado com a raça dele ali mesmo. Eu tenho certeza, assim, absoluta, entendeu? Porque ele é um tio mais próximo da minha mãe, né? Ele é um tio mais, assim, presente, digamos assim. Então, passou, e eu lembro que depois disso, eu nunca mais conseguia ficar onde aquele homem tava. Eu me desviava, eu ficava na rua, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. E ela falava pra minha tia, né? Fica de olho nelas pra mim, né? No caso, em mim e na minha irmã. Fica de olho nelas pra mim. E ela só ficava realmente de olho, porque ela não cuidava da gente, a gente ficava solto. E nisso, quando ele me via, ele me olhava com um olhar nojento, ceboso. Um olhar de maldade, sabe? E mesmo eu criança e não entendendo absolutamente nada dessas relações, eu sabia que aquilo ali não era coisa boa, sabe? E esse foi o meu primeiro, preciosa. O abuso não precisa ser exatamente acontecer o ato em si,
mas a gente se sente invadido, se sente mal, e aquilo já é um abuso. Ele passou a mão no meu corpo, entendeu? Que eu nem tinha ainda um corpo desenvolvido pra ele passar a mão, mas ele passou com a maldade. O outro que eu lembro também, Preciosa, eu lembro de todos, né? Porque a gente, depois que uma coisa dessa acontece com a gente muda completamente a nossa vida, entendeu? Então é muito importante que a gente fique sempre atento às nossas crianças, principalmente as nossas crianças que estão ali debaixo das nossas asas, que é mais fácil a gente controlar, mas a gente tem que estar de olho em tudo, sabe? E não confiar, infelizmente, em ninguém, nem em pessoas da própria família. E, não, vai crescer, vai esquecer, a gente nunca esquece. Eu nunca esqueço o olhar de maldade, eu nunca esqueci o gesto, o cheiro, tudo me faz lembrar, tudo. E isso impactou a minha vida até hoje, que eu tenho filhas, sabe? Isso mexe muito comigo. Tanto que eu nunca quis ter filha mulher, exatamente por isso, sabe? Porque eu tinha medo. E eu demorei pra perceber que o motivo de eu não querer ter filha mulher e querer ter menino era por esse motivo. Mas isso acontece com menina, com menino, não importa. Esse foi o primeiro, Preciosa. E eu nunca falei pra ninguém, é a primeira vez que eu falo. O segundo aconteceu com um namorado da minha mãe. O namoradinho da minha mãe, eu lembro até hoje, que ele era super legal, nossa, ele era em casa e tudo bem, ele brincava com a gente, era ótimo. E aí teve um dia que a minha mãe foi no trabalho dele, e ele trabalhava perto até da casa da nossa casa. E aí a gente foi no trabalho dele e ele pediu pra minha mãe comprar pão pra gente tomar café no trabalho dele, porque ele trabalhava e morava lá, né? E a minha mãe foi, e a gente ficou lá junto com ele. E nesse dia que a gente ficou lá junto com ele começou a passar a mão na minha perna, na minha coxa. E ele ficava falando, nossa, sua coxa é tão macia, nossa, sua coxa é tão bonita. E passava a mão na minha coxa, passava a mão na minha barriga. E eu sentia maldade porque foi incrível, Preciosa. Era como se fosse 2 andares. E quando a minha mãe desceu e bateu o portãozinho, ele olhou pela janela pra ver se minha mãe tava saindo realmente na rua. Quando a minha mãe saiu na rua, ele virou e já veio pra cima de mim e da minha irmã que tava lá no dia. Só que ele passou a mão em mim. Talvez porque eu era mais velha, né? Um pouco maiorzinha, não sei. Mas ele veio pra mim primeiro. Depois ele foi pra minha irmã, mas a minha mãe chegou. E eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei paralisada, travada. Não sabia realmente o que fazer. E eu lembro que eu fiquei tão ruim depois. Minha mãe, ela perguntava, eu não sei como é que eu fiquei exatamente, mas eu lembro que a minha mãe me perguntava lá dentro mesmo, o que que foi? O que que é? O que que foi? E eu não falava nada. E ele olhava pra mim com uma cara de assustado. E quando a gente foi embora, no caminho mesmo de casa, eu falei, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Só que eu não falei que foi comigo. Eu falei que foi com a minha irmã. Eu falei, olha, ele passou a mão na coxa da minha irmã e fez isso e fez isso. Ela ficou, o que? Eu não acredito. Porque eu não tive coragem de falar que tinha sido comigo, Preciosa. Eu fiquei com vergonha, sabe? Eu não queria falar que aconteceu aquilo comigo, que foi eu. Só que eu queria falar. E eu lembro que a minha mãe, na hora, já ligou pra ele e começou a falar um monte, começaram a discutir e ele sumiu. Como ele sumiu, minha mãe foi no trabalho dele, fez um barraco. Eu fui junto com a minha mãe fez um barraco. Ele não atendeu, né? A porta que atendeu foi o chefe dele. E aí o chefe dele mandou ele embora. E ele perdeu o emprego. Enfim, foi isso que aconteceu. E aí teve uma terceira vez também, que também foi um outro namorado da minha mãe, né? E, assim, esse namorado da minha mãe, ele era mais velho, ele era um senhor já. E aí ele ia em casa muito, tipo assim, umas 3, 4 vezes por semana ele tava lá em casa. E ele era muito legal, ele era muito legal. Ele sempre comprava muito doce pra gente. Toda vez ele levava muito doce pra gente, pra mim e pra minha irmã. E aí, gente, a gente gostava dele, eu gostava dele, eu achava ele um velho muito legal. E aí teve um dia que a minha mãe foi trabalhar e ele veio em casa. E a minha porta da minha casa não tinha tranca, não tinha chave, então era só encostada. E ele sabia, né, porque ele vivia lá. E aí ele veio, Preciosa, e minha mãe não tava em casa e ele ficou lá conversando com a gente. Conversa vai, conversa vem, tudo de boa, tudo normal até aí. Eu devia ter por aí, assim, lá meus 11, 12 anos, mais ou menos. E aí ele sentou lá na cama e ficou lá conversando, porque a gente não tinha sala, né? Era só quarto e cozinha, então ele ficou sentado na cama mesmo. E aí a gente conversando, eu, ele e a minha irmã, mais nova que eu, minha irmã tem 2 anos a menos que eu. E ele pegou e conversando super normal e de repente ele virou pra gente e falou assim, vocês sabem o que é meter? Simples assim, Preciosa.
E quando ele falou isso, na minha cabeça veio, meter um tapa, sabe? Meter um murro, meter um chute, né? Sei lá. E aí eu falei, lógico que eu sei, meter um tapa, não sei o que. Aí ele falou, não, não é isso. Se você quiser eu te mostro, ele falou. Aí eu já comecei a perceber a maldade, sabe? Se você quiser eu te mostro como é que faz. Só que aí você vai ter que ir lá, não sei aonde, porque ele era na casa dele, né? Que era próxima até lá de casa. Aí ele falou, aí vocês vão ter que ir lá, não sei aonde, e aí tal horas, e não sei o que, tipo, já marcando um encontro, sabe? Aí a gente falou, não, a gente não quer, a gente não vai, que não sei o que. E ele insistia, sabe? Ele insistiu nisso. Ele ficou falando, você vai gostar, e não sei o que lá. Se você quiser, eu te mostro como que é muito bom, é muito gostoso. Só que você não pode contar pra sua mãe que você vai lá. Porque senão sua mãe não vai querer deixar, e não sei o que. E começou a falar esse tipo de coisa, sabe? E ele, quando aconteceu isso, eu fiquei muito incomodada. E pouco tempo depois, minha mãe chegou em casa. E aí minha mãe chegou em casa normal, né? Eu não falei nada pra ela na hora. E aí eu demorei uns dias pra falar. Até que eu resolvi falar. Aí eu peguei a minha irmã pra tomar mais coragem e falei, vamos falar. E eu e a minha irmã, a gente falou o que aconteceu. E depois disso, Preciosa, a minha mãe conversou com ele. Minha mãe esperou ele em casa, ele foi em casa. E aí a minha mãe conversou, tipo, com todo mundo. E ele, obviamente, falou que era mentira. Mas ficou super nervoso, sabe, irritado. E depois disso, a minha mãe ainda ficou com ele um tempo. Minha mãe ainda teve contato com ele um tempo. Só que ele não ia mais em casa. Mas eu sabia que minha mãe estava tendo contato com ele. Ele não ia mais em casa. Ele nunca mais comprou doce pra gente. Ele nunca mais nem olhou na minha cara e na cara da minha irmã. E ele sempre ficava brincando e conversando com a gente, sabe? E era um relacionamento não velho. Era um relacionamento recente, tipo assim, de meses. De alguns meses. E... olha, Preciosa, eu não culpo a minha mãe nem nada, sabe? Por isso, eu nem sei direito o que fazer ou como que foi. E eu tenho muita gratidão a Deus por não ter passado por coisa pior. Porque isso que aconteceu comigo já foi suficiente pra me marcar, sabe? Na minha vida de hoje em dia, de adulta, de mulher. Imagina se tivesse realmente acontecido alguma coisa mais grave. Eu não sei o que seria de mim, da minha cabeça, da minha mentalidade hoje, sabe? Mas... isso serviu pra eu ficar esperta, pra eu ficar mais atenta, e eu tenho sim medo. Tanto que quando a gente vai conhecer escolinha pra colocar as crianças, eu sempre tenho que saber se tem algum homem lá. De preferência, eu prefiro colocar numa escolinha que não tenha homem, tenha só mulheres. E todas as escolinhas que os meus filhos estudaram era assim. Só que a gente não pode limitar tanto assim essas coisas, né? A gente não tem o controle exatamente de tudo. Deus que cuida da gente. E eu acredito que Deus estava cuidando muito de mim e da minha irmã. Porque a minha mãe, por ser mãe solteira, vivia trabalhando. Enquanto isso, a gente vivia sozinha em casa. Ela falava pra minha tia, olha, dá uma olhadinha nelas pra mim. Mas a minha tia não dava nem comida pra gente. Ela não sabia nem onde a gente tava, eu tenho certeza. Se acontecesse alguma coisa com a gente, ela ia ser a última pessoa a saber, Preciosa. E não tinha um cuidado real, não tinha tempo até pra ter um cuidado de verdade. Porque quem cuidava realmente da gente era a minha avó. E a minha avó, infelizmente, durou pouco. Ela teve um problema e ela faleceu. E eu entendo, Preciosa, você que às vezes é mãe solteira e quer entrar em um relacionamento. Mas nunca, nunca dá pra confiar 100% em ninguém. Nem em pessoas da nossa família. A Jade já tá vindo. Principalmente em pessoas estranhas que a gente conheceu na rua. Que às vezes a gente entrega a nossa confiança, mas não pode, Preciosa, não dá. Os abusos acontecem exatamente por pessoas que a gente acha que é de confiança e que na verdade não são tão de confiança assim. E a gente não pode se culpar porque tem pessoas que infelizmente vestem uma máscara tão bem vestida, atuam tão bem que a gente não percebe. E às vezes essa pessoa, ela é boa em tudo, ela é uma ótima pessoa, ela vai pra igreja, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz caridade, mas ela tem esse ato falho que só precisa de uma oportunidade pra acontecer o pior. Eu tenho muito medo, eu sempre falo pro Ney, que se a gente se separar um dia, eu nunca vou conseguir confiar em ninguém pra trazer dentro da minha casa e me relacionar. Mas eu conheço também pessoas que foram criadas por padrastos maravilhosos, mas eu teria muito esse bloqueio, sabe? Esse pensamento negativo, porque é uma coisa que eu tenho muito, muito medo de acontecer. Tanto que eu tinha medo de ter filha mulher, mesmo sabendo que isso acontece com homem e com mulher. Eu acho que a gente tem que ter o diálogo com nossos filhos, de acordo com a idade deles, sabe? Pra poder tentar evitar isso ao máximo. Eu troquei
obedece o vovô, obedece a titia, obedece o titio por respeita. Então eu nunca falo obedece, eu sempre falo respeita. Respeita a vovó, respeita o vovô. Porque eu acho que quando a gente é criança, a gente vê o adulto tipo como a pessoa perfeita. Você olha o adulto assim daquele tamanhão, você fala, nossa, é um herói, entendeu? É uma pessoa boa, adulto forte, né? E a gente tem que saber explicar para as crianças as coisas, para elas entenderem que existem pessoas ruins, que coisas ruins acontecem, e para elas ficarem espertas, saberem agir. Uma coisa também que eu ensinei para os meus filhos é que se eles se sentirem ameaçados, se um adulto pegar ele, puxar, segurar no braço, querer conversar, para eles gritarem. Eu falo, filho, não importa onde você esteja, você grita muito alto, mais forte que você conseguir, porque você vai assustar a pessoa mal. E quando a gente fala assim, por exemplo, obedece, dá a sensação que a gente tem que fazer tudo que um adulto pedir pra gente fazer, né? Porque a gente já tem essa coisa de ver um adulto como ó. Então eu substituí por respeita. Porque eu acho que você respeitar, você entende o limite de cada coisa, sabe? Eu tenho que respeitar, mas se ele não tá me... Parece que essa coisa aí que ele tá fazendo não tá me respeitando. Oi, minha vida! A Jade tá aqui no meu pé, Preciosa. Preciosa, não precisou acontecer uma coisa mais pesada e mais forte comigo pra mudar a minha vida, entendeu? Pra mudar a minha cabeça. O que acontece com as crianças nesse tamanho, que a gente pensa assim, que nunca vai lembrar das coisas depois que crescer, porque a vida vai passar, não é verdade. Isso traumatiza uma pessoa. Imagina se acontecesse mesmo alguma coisa mais forte, eu não sei o que seria de mim hoje, entendeu? Como seria o meu pensamento, como seria a minha postura, porque isso muda tudo do nosso futuro, muda todo o futuro. E se por acaso, Preciosa, Deus abençoe sua família para que você nunca passe por isso, mas se por acaso acontecer algo parecido, alguma criança, alguém, mesmo adulto, vier te relatar uma história dessa, abraça essa pessoa, abraça essa criança, porque dói muito ser abusada, dói muito um abuso, mas dói muito mais você ser abandonada pelas pessoas que têm a obrigação de te proteger, de te acolher num momento tão difícil como esse, sabe? Eu tenho uma Preciosa aqui do canal que a gente conversa muito, a gente virou best mesmo, e a gente conversa bastante, e ela falou pra mim que ela já sofreu abuso e que os pais dela não fizeram nada. Conheciam um abusador e tudo mais e não fizeram nada. E isso é uma coisa que machuca muito ela. Talvez, quando ela conversou comigo sobre isso, ela focou tanto nos pais dela, na atitude dos familiares dela, que ela falou pouco do ato em si. E o que aconteceu com ela foi triste, Preciosa, foi horrível. Aconteceu tudo, sabe? E ela era só uma criança também. E ela não teve apoio. Ela não teve apoio nenhum, nem da mãe, nem do pai, nem dos irmãos, de ninguém. E se isso acontecer, Preciosa, com alguém que você conheça, alguém perto, abraça essa pessoa. Fala pra essa pessoa, a culpa não foi sua, eu entendo. A culpa não foi sua. Porque em um momento da minha vida, eu não queria me expor, sabe? Eu andava coberta, eu tentava ficar feia. Eu não queria chamar atenção de nenhum jeito, sabe? E isso demorou dentro de mim pra eu entender. Tinha gente antes que falava que eu parecia um moleque. Porque eu tinha medo de me mostrar, sabe? E ninguém percebia isso. Eu não tive um apoio psicológico e tal, sabe? Eu tive que ser minha melhor amiga, minha psicóloga. E pra mim é difícil falar com você desse assunto, mas eu acho muito importante. O Ney, ele dá banho nas minhas filhas, né? Nas filhas dele, que são todas minha e dele, né? Pelo menos ele acha. Mas, Preciosa, algumas pessoas comentaram, na verdade 2 pessoas comentaram que nunca deixaria o pai dar banho no próprio filho. Ok, porque você desconfia, mas já é um motivo pra você até não estar mais junto com essa pessoa. Porque se eu tivesse um pingo de um pensamentozinho de leve que seja de maldade no Ney, eu não estaria mais com ele. Talvez eu não teria tido nem filho com ele. Nunca, sabe? Cuida dos seus pequenos, cuida de você. E é isso. É isso que eu queria falar pra vocês. É um desabafo, porque a gente tá em maio e esse é um assunto muito importante de ser tratado, porque muita gente faz vista grossa. E quantas pessoas já sofreram abuso por familiares e a própria família acobertou, né? Enfim, Preciosa, são novos tempos, a gente tem que denunciar, porque são muitos abusos, porém, nem todos são notificados. Imagina se todos fossem notificados. Beijo, cuida das suas crianças, Deus abençoe você, sua vida, sua família, e até o próximo vídeo. Sua linda. Tchau.